E ele chegou no meio da madrugada com a decisão do Flamengo sobre a contratação do Thiago Almada. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Luiz Henrique, que está esperando uma proposta oficial para vir para o Flamengo. Inclusive, o jogador já deu sinal verde ao seu staff para negociar com o Mengão. Vou falar sobre o Alacian e o movimento que a diretoria fez para vender o atacante. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um monte de notícias. Só que antes, se inscreve aí no canal do LR que eu trago cortes todos os dias cheio de notícias. Então, já se inscreve no canal e curte o vídeo para dar aquela força. E bora para as notícias, né? Nosso trabalho também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Por isso eu peço, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. E vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu vou começar o vídeo já falando sobre o Alacian. Por quê? No final de semana a gente trouxe uma notícia de forma exclusiva, dizendo que o Flamengo pagou 14 milhões de reais para comprar da Ferroviária de São Paulo os outros 30% que pertencia à Ferroviária dos direitos do Alacian. E por que o Flamengo fez esse movimento? Porque o Flamengo quer vender o Alacian. No início do ano, o Flamengo teve uma proposta de 60 milhões de reais do Red Bull Bragantino, mais ou menos 10 milhões de euros. Nessa ocasião, o Flamengo ficaria com 42 milhões de reais, porque 30% pertencia à Ferroviária. Então o Flamengo teria que repassar desses 60 milhões de reais, 18 milhões de reais para a Ferroviária. Como o Flamengo já tem o desejo de negociar e de vender o jogador, e já sabe como é que o mercado se comporta, qual é a ideia do Flamengo? Ou qual foi a ideia do Flamengo? Foi lá, comprou esses 30% por 14 milhões de reais e agora, quando for vender o Alacian, o Flamengo vai ter 100% dos direitos do jogador, ficando aí com o lucro total, ou com o valor total da operação de venda. Digamos que o Flamengo consiga hoje uma proposta de 70 milhões de reais no Alacian. O Alacian vai embora por 70 milhões de reais e o Flamengo vai ter no seu caixa 70 milhões de reais, sem ter que pegar 30% desse valor, que, por exemplo, daria 21 milhões de reais, e dar lá para a Ferroviária de São Paulo. Então, por isso que o Flamengo fez esse movimento de comprar esses 30% da Ferroviária para ter todos os direitos do jogador, que deve ser vendido agora nesta janela de transferência. Mudando de assunto, saindo do Alacian e vindo para Gonzalo Plata, jogador que segue treinando no Ninho do Urubu sob observação do departamento médico. Essa semana é uma semana decisiva para Gonzalo Plata, Léo Pereira, para Luiz Araújo, que já está treinando no campo, mas para o Luiz Araújo eu acho que é bem mais difícil para o jogo contra o Vitória, e o Lucas Paquetá, que deve voltar. Então esses jogadores que estavam no DM, estão saindo do departamento médico e estão treinando essa semana sob a observação do departamento médico, sob os cuidados do fisioterapeuta, dos preparadores físicos, porque a ideia é ter esses jogadores bem, pelo menos no jogo das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo está atento e, é claro, sabe da responsabilidade desse primeiro jogo no Mineirão, jogo contra o Cruzeiro, e sabe o que tem que ser feito para se classificar para as quartas de final. O momento no Campeonato Brasileiro não é dos melhores, o Flamengo é o segundo colocado com 8 pontos, de diferença do Palmeiras, então o plano inicial do Flamengo de aproveitar esses 3 jogos depois da Copa do Mundo para diminuir a distância de 7 para 4 pontos não se concretizou, a distância ainda ficou maior, foi para 8 pontos, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, então se o Flamengo ganha esse jogo a menos, que é contra o Mirassol no Maracanã, o Flamengo consegue aí vencer nesse jogo a menos, diminuir para 5 a distância, mas ainda assim é uma distância considerável, que o Flamengo precisa ganhar, que o Flamengo precisa vencer, que o Flamengo precisa correr atrás, e não tem jeito, tem que fazer
o que tem que ser feito. Tem que arrumar o time, tem que organizar o time. O técnico Leonardo Jardim tem que encontrar uma forma desse time jogar para que o Flamengo consiga as vitórias e consiga voltar ali a incomodar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.